Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre um assunto extremamente importante para o Enem, é a termoquímica. Acompanhe a nossa aula aí. Bom pessoal, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre termoquímica. Mas o que é a termoquímica? Olha, o próprio nome já diz, termo, vem de calor, energia, química, né? Termoquímica. Então é a parte da química que estuda as trocas de calor, certo? Associadas às reações químicas ou às mudanças de agregação de partícula, certo, pessoal? Então a gente estuda as trocas de calor envolvidas, por exemplo, nas mudanças de estado físico, de estrutura cristalina e também relacionadas às reações químicas. Tem vários tópicos que são extremamente importantes, né, dentro dessa parte de termoquímica e que são bastante cobrados em provas do Enem, SpaceX, em concursos de uma forma geral, onde esse tópico, né, termoquímica, é cobrado, ok? Então vamos lá. Então a termoquímica estuda as trocas de calor associadas a reações químicas ou as mudanças de agregação das partículas. Pessoal, a gente sabe da física lá que o que vem a ser calor? Calor é uma quantidade de energia transferida, né? Quando a gente tem dois corpos em contato, o corpo de maior temperatura, ele doa calor para o de menor temperatura, para que ao final os dois que estão em contato cheguem a um equilíbrio térmico, né? Os dois mantêm uma mesma temperatura após o equilíbrio térmico ser estabelecido. Então o calor pode ser doado ou pode ser recebido, ok? Então, por exemplo, quando a gente vai aquecer uma certa quantidade de água para fazer um chá, por exemplo, o que a gente tem que fazer? Doar calor para a água. Então, né, a gente doa calor para a água, ok? Quando a gente quer produzir gelo a partir da água líquida dentro de um congelador, então o que acontece? O objetivo ali é extrair calor da água. A água doa calor, né? A geladeira extrai o calor dos alimentos da água para depois, com essa retirada de calor, o sistema passa para o estado sólido. Beleza? Então aqui a gente sabe da física que a quantidade de calor transferida de um corpo para um ambiente, ou seja, a quantidade de calor liberada, ou do ambiente para o corpo, ou seja, a quantidade de calor recebida, ela depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Então existe uma expressão que vem lá da física, onde a gente consegue calcular a quantidade de calor que um corpo doou ou recebeu. Então aqui a quantidade de calor, que seria o Q aqui, ela é diretamente proporcional à massa desse corpo que está doando ou recebendo calor, vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. O que seria essa variação da temperatura? A temperatura final menos a temperatura inicial do corpo. Ok? O que é o calor específico, pessoal? Cada material tem um calor específico. Ok? Isso é uma propriedade específica dos materiais que é determinada experimentalmente. Okay? É necessário fazer um experimento, geralmente em calorímetros, para poder para poder determinar esse calor específico. Então, o que é o calor específico? Imagina que eu tenho 1 grama de água, por exemplo. A energia necessária para eu aquecer esse 1 grama de água e a temperatura se elevar de 1 grau é chamada de calor específico. Então, o que é o calor específico? É a energia gasta para fazer com que a temperatura de 1 grama de uma determinada substância se eleve em 1 grau. Então, o calor específico da água é 1. É 1 cal por grama por grau Celsius. Então, se eu quiser elevar a temperatura da água de 1 grau, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar 1 caloria para cada 1 grama de água para que a temperatura se eleve em 1 grau. Beleza. Outros materiais têm calores específicos diferentes. Por exemplo, os metais, eles têm um calor específico menor que a da água. É mais fácil aquecer um metal do que aquecer a água. Por quê? Porque os metais são bons condutores. Agora, quando você pega um plástico, uma madeira, em geral o calor específico é maior que a da água, é mais difícil você aquecer.
Então, isso está relacionado com as características que cada material possui, de forma que é possível a gente quantificar isso, né, a partir dessa expressão. Então, a quantidade de calor. Vamos supor, eu tenho uma barra de ferro, uma barra de cobre, madeira. A temperatura dela se elevou de 25 graus até 50 graus. Qual foi a quantidade de calor que esse material recebeu? Então, a gente tem como quantificar a partir dessa expressão. Ou, por exemplo, eu dei certa quantidade de calor para certa massa de material. Qual que vai ser a temperatura ao final? Aí tem como a gente quantificar a partir dessa expressão aqui. Então, ela pode ser bastante útil, né, para processos físicos, né, onde você não tem reação química envolvida. Então, vamos ver aqui, pessoal, um exemplo, né? Então, vamos lá, exemplo 1. O ferro possui calor específico de 0,46 joule por grau Celsius, ok? Aqui ficou faltando o grama, né? Então é 0,46 joule por grau Celsius. A densidade do ferro é 7,9 gramas por centímetro cúbico. Qual a energia necessária para aquecer 500 ml desse metal da temperatura ambiente, que seria 25 graus Celsius, até 75 graus. Então vamos resolver essa questão. Bom, pessoal, vamos lá então. Olha, que informações a gente tem? A gente tem o calor específico do ferro, que é joule por grama, né? Joule por grama por grau Celsius. Beleza. A densidade do ferro é 7,9 gramas por centímetro cúbico. E qual a energia necessária para aquecer 500 ml desse metal, da temperatura de 25 até 75. Bom, pessoal, é o seguinte, ele quer saber qual a energia, qual a quantidade de calor. A quantidade de calor é que macete, né? A quantidade de calor pode ser Q maiúsculo ou minúsculo, vai ser a massa multiplicado pelo calor específico vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura a gente tem aqui, né? De 25 até 75. Calor específico a gente tem aqui. Agora a gente precisa determinar a massa. Então, vamos determinar a massa aqui, ó. Olha, a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então, massa vai ser densidade vezes volume. Vai ser densidade vezes volume. Então, aqui a massa vai ser a densidade 7,9 gramas por centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então é a mesma coisa que eu escrever 7,9 gramas por ml. Vezes, aí é o seguinte, vezes o volume, que é de 500 ml. 500 ml, certo? Aí o que acontece? ml aqui embaixo, corto com ml em cima. Aí o resultado vai dar em gramas. Bom, então a massa aqui vai ser igual a 7,9 vezes 500, que vai dar 3,95 gramas. Então o que a gente achou aqui? A massa. Pessoal, 3,95 vezes 10 a 3. Ok? 3,95 vezes 10 a 3 gramas, ou seja, 3.950 gramas. Bom, pessoal, então a gente achou a massa, 3,95 vezes 10 a 3 gramas. O que a gente faz? Agora joga na expressão onde a gente vai calcular a quantidade de energia necessária, quantidade de calor. Então aqui, olha, a quantidade de calor vai ser o quê? A massa, 3,95 vezes 10 a 3, ou 3.950, né, gramas, vezes calor específico 0,46 joule por grama por grau Celsius, vezes, né, a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial, 75 menos 25, então 50 graus. Então, a quantidade de calor, a quantidade de energia necessária vai ser o quê?
vai ser 3.950 vezes 0,46 vezes 50. Então, a quantidade de calor vai ser 90.850. E as unidades? Bom, pessoal, e as unidades aqui, como que fica? Olha, grama, corta com grama. Grau Celsius que está embaixo, corta com grau Celsius em cima. Então, a única unidade que sobra é joule. Então, vai dar 90.850 joule. Se eu quiser passar para quilojoule, quilo é 10 a 3, né? Não é isso? Então, o que eu faço? Eu ando com a vírgula 3 casas para esquerda. Então, ficaria assim, ó, 90,85 kJ. Beleza? Então, é isso aí, nosso resultado. Exemplo 2, caiu no Enem 2013. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Então vamos resolver essa questão. Então vamos lá. Olha, a gente tem dois reservatórios, um reservatório de água quente, que eu vou chamar de Q, e um reservatório de água fria, que eu vou chamar de F. Bom, e aí é o seguinte, esse reservatório de água quente, a temperatura dele eu vou chamar de TQ. E essa temperatura da água dele é de 70 graus. A temperatura do outro reservatório frio, eu vou chamar de TF, que é de 30 graus. A gente vai misturar as duas águas, né? A água quente com a água fria, e no final a gente vai ter a mesma temperatura. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura final. Temperatura final. Qual que vai ser a temperatura final? No final, o objetivo é obter a água a 30 graus. Não é isso? Na verdade, aqui, olha, a temperatura do reservatório frio é de 25. Então, só consertando aqui, ó, água quente, no início ela está com a temperatura de 70 graus, depois de misturar com a água fria, o objetivo é que a temperatura vá para 30. A água fria, no início está com a temperatura de 25, o objetivo é que no final, após ser misturada com a quente, a temperatura chegue a 30, ok? Só que ele quer saber qual a razão entre essas massas de água, a massa de água quente e a massa de água fria. Então vamos lá, pessoal. Olha, a quantidade de calor, vou representar por Q maiúsculo, né? Doado pela água quente, em módulo, né? Se a gente desconsiderar o sinal, vai ser a quantidade de calor recebido pela água fria. Porém, quando o calor está sendo doado, tem o sinal negativo, e calor recebido é sinal positivo. Então, para que a gente consiga igualar as quantidades, né, de calor, em termos de sinal, né, porque o calor doado é positivo. Quando eu escrevo assim, a quantidade de calor doado pelo reservatório da água quente vai ser igual à quantidade de calor recebido pelo reservatório da água fria. Só que um é negativo, o outro é positivo. Para poder igualar, eu tenho que multiplicar um dos dois lados por menos 1. Então, vou colocar aqui, ó. Então, a quantidade de calor doado pelo reservatório de água quente vai ser menos a quantidade de calor recebido pelo reservatório de água fria. Mas quantidade de calor, pessoal, quantidade de calor é o quê? É a massa de água. Então, aqui, quantidade de calor doado pelo reservatório de água quente vai ser a massa de água quente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água do reservatório de água quente. E aí eu faço a mesma coisa para o outro. Então, vai ser menos massa de água fria, calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água que estava no reservatório, né, de água fria, ok? O que ele quer no exercício? A razão
entre a massa de água quente e a massa de água fria, ou seja, massa de água quente dividido pela massa de água fria. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa massa de água fria eu passo para cá, dividindo, beleza? Então, vai ficar assim, ó, massa de água quente dividido pela massa de água fria vai ser igual. Calor específico está aqui em cima, multiplicando, passa para cá, dividindo. Variação de temperatura está aqui em cima, multiplicando, passa também dividindo. Então, ficaria assim, ó, massa de água quente dividido pela massa de água fria vai ser menos massa de água fria multiplicado pelo calor específico da água vezes a variação de temperatura da água fria, dividido por calor específico, passou dividindo, e variação de temperatura da água quente passou dividindo. Aí a gente chega nessa expressão. O que a gente pode fazer agora? Calor específico da água em cima e embaixo pode cortar. Daí a gente chega nessa expressão aqui, ó, que a massa de água quente dividido pela massa de água fria, ou seja, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria vai ser menos, isso aqui, ó, tira daqui, né? Vamos tirar isso daqui porque eu já passei dividindo. Vai ser menos variação de temperatura do reservatório de água fria, ou seja, da água fria, dividido pela variação de temperatura da água quente. Ok? Aí agora o que eu faço? Jogo os dados aqui, ó. Então, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria vai ser o quê? Menos... Vou colocar aqui, ó, variação de temperatura do reservatório de água fria. Então, a temperatura final 30 menos a inicial 25. Então, vai dar o quê? 5 graus Celsius. Dividido por a variação de temperatura da água quente. Aí eu vou lá e olho. Vai ser temperatura final 30 menos 70. Então, aqui embaixo vai dar o quê? Menos 40 graus Celsius. Beleza? Então, menos com menos aqui, né? Vai dar mais. 5 dividido por 40 vai dar 0,125. Então, essa seria a resposta, né? Então, a resposta é a letra B de bola. Então, só para a gente entender, recapitular. A temperatura da água quente vai passar de 70 para 30, após eu misturar as águas. A temperatura da água fria vai passar de 25 para 30, ok? Ou seja, a temperatura de água quente diminui e a da água fria aumenta. A quantidade de calor doado pela água quente vai ser igual à quantidade de calor recebido pela água fria, só que um está sendo doado e o outro recebido. Para poder igualar, eu multiplico por menos 1. Quantidade de calor é MC delta T. MC delta T, ok? Ele quer saber a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Então, o que eu fiz? Deixei massa de água quente aqui, passei massa de água fria dividindo, ok? Aí, o que sobra do lado de cá? Sobra calor específico, né? Vezes variação de temperatura. E o calor específico vezes variação de temperatura aqui que estava na água quente, eu passo dividindo. Aí, a gente chega nessa expressão aqui. Isso aqui foi um errinho que eu desmanchei. Calor específico corta. Aí eu fico que massa de água quente dividido pela massa de água fria, ou seja, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria vai ser menos variação de temperatura da água fria dividido pela variação de temperatura da água quente. Qual que foi a variação da temperatura da água fria? Temperatura final menos a inicial, então 5 graus. Qual que foi a variação de temperatura da água quente? Então, seria 30 graus menos 70, então dá menos 40 graus. Menos com menos dá mais. 5 dividido por 40 dá 0,125. Graus Celsius dividido por graus Celsius some. Então, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria é de 0,125. Ou seja, letra B de bola. Bom, pessoal, um conceito muito importante é o conceito de entalpia. Vocês já devem ter ouvido esse nome por aí, né? Entalpia, variação de entalpia. O que é isso? Bom, pessoal, entalpia ela é definida como a quantidade de calor envolvida no processo que ocorre a pressão constante.
Então a entalpia nada mais é do que quantidade de calor envolvido no processo. E o processo ocorre a pressão constante, ok? Então a entalpia é uma quantidade de calor. Olha, a relação que existe entre calor e diversos tipos de transformações químicas, ela é estudada na termoquímica. Então a gente tem aquelas transformações que absorvem calor e a gente tem aquelas transformações que liberam calor. Então aqui, ó, transformações que ocorrem com liberação de calor são chamadas de exotérmicas. Então aqui, ó, exo, do grego exo, para fora, fora de. Então exotérmico, transformações que liberam calor, beleza? As transformações que ocorrem com a absorção de calor são chamadas de endotérmicas. Endo, do grego edon, para dentro, dentro de. Então, transformações endotérmicas são aquelas transformações que absorvem calor. Beleza? Então, calor, qual que é a definição de calor, pessoal? Calor é a energia térmica em trânsito, né, de um corpo para o outro, de um sistema para a vizinhança ou das vizinhanças para o sistema. Ok? Então, numa transformação a pressão constante, a variação de entalpia é igual ao calor liberado ou absorvido durante a transformação. As unidades mais utilizadas para a quantidade de calor são caloria, que é representada de forma abreviada como Cal, e Joule, que é apresentada de forma abreviada como um J. Existe uma relação entre essas duas unidades. Aqui, ó. A relação entre essas unidades é 1 Cal é igual a 4,18 Joule. Então, uma caloria, pessoal, equivale a 4,18 joules. Então, pode ser que em algumas questões, ou para entender, né, alguns textos e tudo mais, é importante que a gente tenha conhecimento dessa relação entre essas unidades aí. Tranquilo? Bom, pessoal, a variação de entalpia de um sistema, né, ou de uma transformação, ela vai ser o quê? A variação de entalpia, ela pode ser representada por esse ΔH. Vai ser a entalpia do final menos a entalpia do início, certo? Então, a variação de entalpia de um sistema ou de uma transformação é igual à diferença entre as entalpias final, depois da transformação, e inicial, antes da transformação. Então, numa transformação endotérmica, que ocorre com a absorção de calor, a entalpia no final vai ser maior do que a do início, certo, pessoal? Então, imagina que os reagentes têm uma certa entalpia, mas durante o processo houve absorção. Então, os produtos vão possuir maior entalpia do que os reagentes, né? Porque houve absorção de energia, ok? Então, a variação de entalpia, quando você pegar a entalpia final menos a inicial, então vai dar um valor positivo, como é mostrado aqui nesse exemplo. Então, a gente tem um nitrato de amônio sólido na presença de água, né? Ele sofre dissociação e gera o quê? Gera o íon amônio mais o íon nitrato, solubilizados, né, em meio aquoso. Esse processo ocorre com absorção de energia, absorção de calor. Então, a entalpia do final é maior que a entalpia inicial. Então, quando você calcular isso aqui, vai dar um valor positivo. Então, sempre, pessoal, para os processos endotérmicos, o ΔH é positivo. ΔH maior do que zero. Tranquilo? Numa transformação exotérmica, que ocorre com liberação de calor, a entalpia final ela é menor que a inicial. Então, no início você tinha uma certa entalpia. No final, ela vai ser menor, porque houve liberação, certo? E aí, quando você pega a entalpia final menos a inicial, aí vai dar um valor negativo. Como nesse caso aqui, ó, o cloreto de cálcio sólido, quando você solubiliza ele em água, ele sofre uma dissociação e gera o cálcio 2+, mais 2Cl-, né, solubilizados em água. Esse processo ocorre com liberação de energia. O ΔH, ele é negativo, certo? Qual que é o valor de ΔH? Menos 81,3 kJ. Então, que o sinal negativo no ΔH indica
que a dissolução aqui do cloreto de cálcio ela é exotérmica, ou seja, você tem liberação de energia, ΔH menor que zero, tranquilo? Então, processos endotérmicos têm o ΔH maior do que zero, processos exotérmicos têm o ΔH menor do que zero, ou seja, negativo. Então, vamos lá, pessoal. Olha, a entalpia nas mudanças de estado físico. Quando eu tenho, por exemplo, a água no estado sólido, para que ela passe para o estado líquido, tem que ter uma absorção de energia. Por quê? Porque para a água no estado sólido passar para o estado líquido, eu preciso de romper algumas ligações intermoleculares. No caso da água, é a ligação de hidrogênio. Eu preciso romper algumas ligações de hidrogênio para as moléculas terem uma certa liberdade de se movimentar e a água passar para o estado líquido. Então, é um processo endotérmico. Então, está aqui, ó, água sólida passando para água líquida, o ΔH é mais 6 kJ. Então, tem que ter uma absorção dessa quantidade de energia. Depois, água líquida passando para água, estado de vapor, água gasosa. Para que isso aconteça, eu preciso de romper o restante das ligações intermoleculares que existem entre as moléculas de água. Para eu romper essas ligações, que são ligações de hidrogênio, existe um gasto de energia. Então tá aqui, ó, o processo é endotérmico. Então a água líquida passando para a água vapor, ΔH vai ser de mais 40,7 kJ. Tranquilo? Então o processo inverso à vaporização é a condensação. Então vamos lá analisando aqui, ó, do sólido passando para líquido, eu tenho que romper ligações intermoleculares. Então eu tenho um gasto de energia. Então o processo é endotérmico. Do estado líquido passando para o estado gasoso, eu tenho que romper o restante das ligações intermoleculares, as ligações de hidrogênio, no caso da água. E aí o processo ele é endotérmico, ok? Então, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso direto são processos endotérmicos. Agora, o inverso, então, vai ser exotérmico. Se no sentido aqui direto, né, o processo é endotérmico, no inverso vai ser exo. Então, se eu tiver uma substância no estado gasoso, para ela passar para o estado líquido, precisa haver uma liberação de energia. Do estado líquido passando para o estado sólido, uma liberação maior ainda de energia. Então, por exemplo, quando a gente coloca a água na geladeira, para que a água congele, a gente tem que retirar calor da água. E é justamente isso que o nosso congelador faz. Retira calor do meio interno, né, lá do congelador, e lança para o meio externo, lança para fora. Beleza? Ok. E a variação da entalpia de uma reação química? É a mesma coisa. A entalpia de uma reação ou calor de uma reação, que é representado por ΔH, né? O ΔH de uma reação, é o nome dado para a variação de entalpia observada em uma reação química. A entalpia de uma reação é igual à diferença entre as entalpias final, ou seja, dos produtos, e inicial, entalpia dos reagentes. Então, numa reação química, pessoal, o ΔH de uma reação vai ser o quê? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, beleza? E aí, da mesma forma, se o ΔH deu maior do que zero, quer dizer que a reação ela é endotérmica, ela absorve calor. Se o ΔH deu menor do que zero, quer dizer que a reação ela é exotérmica, ela libera calor. Então vamos ver aqui alguns gráficos aqui, olha. A gente pode representar isso num gráfico, isso que é chamado de gráfico ou diagrama de energia. Então aqui nesse eixo a gente tem a energia e nesse outro eixo a gente tem o caminho da reação. Então no eixo das ordenadas é entalpia, no eixo das abscissas a gente tem o caminho de reação, ou seja, com o decorrer da reação. Então o primeiro exemplo aqui, olha, a gente tem esse patamar dos reagentes que tem uma certa energia, HR. E depois da reação ter processado, aqui a gente tem a formação dos produtos com uma energia menor do que dos reagentes. Então houve uma diminuição de energia, né? A energia dos produtos ela é menor que a energia dos reagentes. O que aconteceu com essa energia aqui? Essa diferença de energia? Essa energia foi liberada.
Então o processo ele é exotérmico. Então, toda vez que a entalpia dos produtos ela é menor que a dos reagentes, como mostrado aqui no gráfico, quer dizer que o processo é exotérmico. Houve liberação de energia. Tranquilo? Então vamos analisar agora o outro gráfico aqui, o outro diagrama. Nesse outro diagrama, a energia dos reagentes está aqui, né? HR. E aí, à medida que ocorre a reação, né, com o caminho da reação, você tem a formação dos produtos que têm energia maior do que os reagentes. Se os produtos têm energia maior, quer dizer que durante a reação houve absorção de energia. Quanto de energia que foi absorvida? Esse tanto aqui, representado pela setinha azul. Então, o processo ele é endotérmico, ΔH maior do que zero. Tranquilo? Beleza. E aqui embaixo, você poderia me perguntar, que gráficos são esses? É o mesmo gráfico, só que ele tem esse morrinho aqui. Ó. O que seria esse morrinho? Esse morrinho é chamado de energia de ativação. Toda reação, para que ela aconteça, ela exige uma certa energia de ativação. Por exemplo, lá no fogão da sua casa, o gás que sai ali, que é o GLP, gás liquefeito petróleo, para que ele comece a entrar em combustão, para que ele pegue fogo, é necessário que eu faça o quê? Que eu risque o fósforo e chegue lá. E o fato de eu riscar esse fósforo e chegar com o fósforo lá em chamas, lá no fogão, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo uma energia mínima ali para a reação começar a acontecer. Se eu simplesmente abrir o gás e deixar lá, o gás não vai se inflamar, não vai pegar fogo. Ele só começa a queimar a partir do momento que eu dê a energia de ativação, que é a energia mínima para que uma reação comece a acontecer. Então, aqui no caso, aqui está a energia dos reagentes, entalpia dos reagentes, e do produto está menor, né? Quer dizer que durante o processo você tem liberação de energia. Quanto foi liberado? Essa quantidade aqui, ó, a diferença entre os dois patamares. Só que qual que é a energia necessária para a reação começar a acontecer? É esse morrinho aqui, ó. Essa diferença de energia entre o patamar dos reagentes e o pico, essa diferença de energia aqui é a energia de ativação, que é a energia necessária para a reação começar a acontecer. Tranquilo? Então aqui em cima do pico, a gente tem esse chamado complexo ativado. O que é isso? Que seria uma substância que é intermediária entre reagente e produto ali no meu processo. Pessoal, então, esse morrinho aqui seria a energia de ativação, que é a energia mínima que eu tenho que dar para o sistema para que aquela reação comece a acontecer. Se eu não der essa energia de ativação, a reação não acontece. Então, o exemplo seria a queima, né, dos gases lá no fogão. Se eu não gerar uma faísca ali, o que é essa faísca? É a energia mínima necessária para a reação começar a acontecer. É, no caso, a energia de ativação. Então, toda reação tem uma energia de ativação. Algumas reações têm energia de ativação muito alta, outras reações têm energia de ativação muito baixa. Então, essa energia de ativação é uma barreira energética que eu tenho que superar para que a reação aconteça, ok? Então tá aqui, é o mesmo gráfico, porém, logicamente é um gráfico qualitativo, não está sendo mostrado os valores, mas é um gráfico também de uma reação exotérmica, porque o produto tem menor energia do que o reagente, só que aqui está sendo mostrada a energia de ativação, que é a energia necessária para a reação acontecer, ok? Esse outro gráfico, mesma coisa, só que está sendo mostrado para uma reação exotérmica. Aqui, ó, produto tem mais energia do que reagente. Quer dizer que houve absorção de energia. Quanto? A diferença aqui, olha, entre os patamares. Foi essa energia que foi absorvida. Beleza, mas qual que é a energia de ativação dessa reação? Qual que é a energia mínima para a reação começar a acontecer? Então, a energia de ativação dessa reação vai ser aqui, ó, vai do patamar do reagente até o pico. Então, eu tenho que dar essa energia para a reação começar a acontecer e o produto ser formado. Mas, da mesma forma, esse diagrama, este gráfico, é para uma reação endotérmica, onde o ΔH é maior do que zero. Beleza? Então, vamos lá.
Pessoal, no caso de equações químicas, como que isso vem nos exercícios, né? Olha, nos exercícios, você pode ter várias formas de representar a energia, né, o ΔH da reação, né? Tem várias formas da gente calcular o ΔH de uma reação. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente, né? Mas antes vamos ver aqui como que o valor de ΔH poderia vir numa equação química. Observe essa primeira equação química aqui, ó. A gente tem 2NO mais O2 gerando 2NO2, certo? O ΔH dessa reação é igual a menos 113 kJ por mol. Pessoal, o que quer dizer isso, né? Primeiramente, o ΔH é um valor negativo. Então, quer dizer que a reação ela é exotérmica. Tranquilo? E o quanto de energia que é liberado? 113 kJ por mol. Depois a gente vai fazer exercícios relacionados com isso. Beleza, segunda equação aqui, o que a gente tem? N2 gasoso reagindo com 2H2 gasoso, gerando esse líquido aqui, ó, que é o N2H4. E qual que é o valor de ΔH dessa reação? Mais 51 kJ por mol. Então, olha, o valor de ΔH ele deu positivo. Isso quer dizer que a reação ela é endotérmica, que ela absorve calor. Ok? Então, essas duas formas são formas de representação do ΔH de uma reação. Bom, mas existem algumas questões, alguns textos, onde a reação é apresentada e o valor de ΔH ele está inserido na equação química. Então, eu vou discutir com vocês agora como interpretar isso. Olha, aí é o seguinte, vamos ver essa equação aqui, ó. É o P4 sólido reagindo com 6Cl2 gasoso. E aí, o que a gente tem formado? 4PCl3 líquido mais 1.279 kJ por mol, por exemplo. Aqui eu quero dizer o seguinte. Se o valor de energia vier inserido na equação como positivo no produto, quer dizer que essa energia está sendo liberada. Se esse valor de energia estiver vindo no reagente como positivo, quer dizer que essa energia está sendo absorvida. É como se a energia fosse um dos reagentes, né? Eu não posso falar isso, mas ela participa como um reagente. Então a energia está sendo absorvida. Se a energia estiver como positiva nos produtos, quer dizer que é como se ela fosse um produto da reação, está sendo formada, entre aspas. Então a energia está sendo liberada. Tranquilo? E outra forma de a energia aparecer, ela aparecer com um sinal negativo. Pessoal, se a energia aparece de um lado da equação com um sinal negativo, então o que você faz? Passa ela para o outro lado da equação. E aí ela vai ficar com um sinal positivo. Então, nesse caso aqui, olha, tá aqui, ó, menos 110 kJ nessa equação. O que você faz? Passa ela para o reagente, que aí vai ficar mais 110 kJ. E aí, se a energia aparece positiva no reagente, é como se ela fosse um reagente da reação, ou seja, ela está sendo absorvida. Então, o processo é endotérmico. Beleza, aí você me pergunta, e se essa energia aparecesse como um sinal negativo no reagente? E aí, o que eu faço? Passo ela para o produto, que aí ela ficaria com um sinal positivo. E se aparece com sinal positivo no produto, é como se ela fosse um produto da reação, ela está sendo formada, está sendo liberada, ok? Então, estejam bem atentos a essas formas de representação, sejam elas em gráficos, equações, onde a energia aparece do lado de fora, né, como ΔH, ou aparece inserido nas equações, beleza? Se aparecer positiva a energia no produto, quer dizer que a energia está sendo liberada. Se aparecer positivo no reagente, quer dizer que a energia está sendo absorvida. Agora, se aparecer negativo, aí é o contrário disso que eu acabei de falar. Se você ficar em dúvida, é só mudar o lado da energia. Se está negativa nos produtos, você passa para os reagentes, aí ela fica positiva. E se é positiva nos reagentes, é endotérmico. Se a energia aparece negativa nos reagentes, aí você passa ela para os produtos, aí inverte o sinal, fica positivo.
E se está positivo nos produtos, ela é exotérmica, beleza? Estejam atentos a isso aí, para vocês não fazerem confusão. Pessoal, o que é entalpia de combustão? É um conceito importante, né? A combustão é vastamente utilizado como processo de geração de energia, né? Beleza? Então, a entalpia de combustão, ela é definida como calor liberado na combustão de um mol de combustível. Então, tá aqui, ó, o combustível aqui é o metano. Tá aqui a reação de combustão, que é a reação com O2. Combustão completa, libera CO2 e água. Então, o que seria a reação de combustão? A reação de combustão é aquela que mostra a combustão de um mol do meu combustível. Então, tem aqui um mol de metano entrando em combustão, ok? A energia liberada nessa combustão de um mol é chamada de entalpia de combustão, tranquilo? Então, a combustão sempre libera energia. Então, por exemplo, a combustão do gás de cozinha libera energia e a gente usa essa energia para cozinhar os alimentos, certo? A combustão do combustível lá dentro do motor do carro libera essa energia. E essa energia é utilizada para movimentar pistão lá no motor do carro e converter isso em energia mecânica e fazer com que o carro se movimente. Então, combustão é um processo exotérmico. Agora, a definição de entalpia de combustão, ela é a seguinte: a energia liberada quando um mol de combustível entra em combustão. Tranquilo? Outra definição importante, aqui outro conceito importante, seria entalpia de formação. O que é entalpia de formação, pessoal? Seria a energia liberada na formação de um mol de uma determinada substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Entalpia de formação, que também pode ser chamada de calor de formação. É a variação de entalpia para a formação de um mol de uma substância composta, utilizando como reagentes somente substâncias simples no estado padrão, ou seja, as que apresentam menor entalpia. A equação a seguir mostra a entalpia de formação da água. Pessoal, o que é essa condição padrão? É quando as substâncias estão a 25 graus e 1 atm. Então aqui a gente mostra, que é mostrado a equação, né, de formação da água. Então, por definição, a equação de formação de uma substância tem que mostrar a formação de um mol dessa substância. A partir de substâncias simples, o que é uma substância simples? É aquela que possui apenas um tipo de elemento químico. Então, aqui a gente tem mostrado nessa equação duas substâncias simples formando a água, que é o H2 e o O2, ok? No estado padrão, ou seja, a 25 graus e 1 atm, essas substâncias se apresentam como o H2 como um gás e o O2 também como um gás. Qual que seria o ΔH dessa reação aqui foi dado? Menos 285,8 kJ por mol, né, de produto formado. Mas o que é o estado padrão? Bom, é possível determinar experimentalmente a variação de entalpia de uma transformação, de uma reação. Por convenção, todas as substâncias simples apresentam entalpia igual a zero em determinadas condições conhecidas como estado padrão. Pessoal, então isso é uma definição extremamente importante. Então, todas as substâncias simples no estado padrão possuem entalpia de formação igual a zero. O que é o estado padrão? Então, aqui, ó, o estado padrão de uma substância é o seu estado físico e a forma alotrópica mais estável a pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus. O que seria alotropia? É a propriedade na qual a gente tem diferentes substâncias simples que são formados pelo mesmo elemento químico. Então, por exemplo, gás oxigênio é o O2, gás ozônio é o O3. Essas substâncias são consideradas substâncias alotrópicas, né? Por quê? São substâncias que são formadas pelo mesmo elemento, porém elas diferem entre si pela quantidade de átomos de oxigênio. No gás oxigênio a gente tem dois oxigênios, dois átomos de oxigênios. No caso do ozônio a gente tem 3.
Então, o O2 e o O3 são alótropos. Alótropos de quê? De atomicidade. Bom, a gente pode ter alótropos também de estrutura cristalina, que é o caso do carbono grafite e o carbono diamante. O carbono grafite é uma substância mais estável. É possível transformar o carbono grafite no carbono diamante desde que a gente forneça uma grande quantidade de energia, ok? Tanto que o próprio Pelé, né, pegou o cabelo dele, pessoal, e transformou em diamante. E aí construiu uma estatuazinha dele, grudou o diamante do cabelo dele ali na estátua e ele dá de presente para quem quer. Algumas pessoas, principalmente na Europa, o que eles fazem? Cremam os entes queridos, pegam o restante ali de carbono, de cinza desses entes queridos, levam para uma empresa e essa empresa consegue transformar aquele carbono resultante da decomposição do corpo humano em diamante. E aí a pessoa guarda aquele diamante, coloca num colar, num anel, como algo que tem um valor sentimental muito grande, né? Porque foi obtido a partir de restos mortais daquela pessoa amada, daquela pessoa estimada. Mas o que eu quero dizer aqui? Qual é a diferença entre o carbono e o diamante? No carbono, pessoal, carbono grafite, o carbono está em estruturas hexagonais planas. No diamante, o carbono está envolvido em estruturas tetraédricas. Então, o que muda do carbono grafite para o carbono diamante é apenas a estrutura cristalina. Então, eu posso dizer que, mas são constituídos do mesmo átomo, do mesmo tipo de átomo, o elemento químico, que é o carbono. Então, o carbono grafite e o carbono diamante são alótropos de estrutura cristalina. Ok? Então, voltando aqui, pessoal, é o seguinte: o estado padrão de uma substância é o seu estado físico e a forma alotrópica mais estável a pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus. Então, entre esses dois alótropos, carbono grafite e carbono diamante, o carbono grafite é o mais estável. Então, o ΔH de formação do carbono grafite é zero. E a forma física, né, a 25 graus e 1 atm é sólido. Tá, e se eu pego o oxigênio, né, a gente tem quais substâncias, quais alótropos? A gente tem o O2 e o O3. Qual que é mais estável? O O2 ele é mais estável. Então, o ΔH de formação dele é igual a zero. E se eu pegar o ferro? Aí seria o ferro sólido, né? O estado físico mais estável. Então, o ΔH de formação é igual a zero. Então, o que é um estado padrão? É uma substância que está no estado físico e forma alotrópica mais estável a pressão de 1 atm e temperatura 25 graus. Essas substâncias, no estado padrão, né, são substâncias simples, elas têm ΔH de formação igual a zero. Então, se eu pegar aqui, substâncias como hidrogênio gasoso, O2 gasoso, carbono grafite, estrôncio rômbico, tem o estrôncio monoclínico também, o estrôncio rômbico é mais estável. O bromo líquido, ferro sólido apresentam por convenção entalpia igual a zero no estado padrão. Tranquilo? Então, essa é uma definição extremamente importante para nós aqui na eletroquímica. Pessoal, então vamos fazer um exemplo aqui em que a gente usa a entalpia padrão de formação para calcular o ΔH de uma reação. Então vamos lá, exemplo 1. A etapa fotoquímica da fotossíntese, conhecida como reação de Claro, é assim chamada por ocorrer somente na presença de luz. E aí a gente tem um esquema aqui, ó. Tem uma árvore, o sol, os produtos, né? Reagentes. Então entra CO2 e água, forma glicose, né? E O2. Então a reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por... Então a gente tem aqui, ó, 6 CO2 gasoso mais 6 águas, vamos formar o C6H12O6 mais 6 O2. E aí é o seguinte, conhecendo as entalpias padrão de formação das substâncias abaixo, calcule o ΔH da reação da fotossíntese. E aí a gente tem os dados aqui, ó, ΔH de formação do CO2, menos 393 kJ por mol. ΔH de formação da água,
menos 241 kJ por mol. ΔH de formação da glicose, menos 991 kJ por mol, ok? Aqui não foi dado o ΔH de formação do O2. Por quê? ΔH de formação de substâncias simples no estado padrão é igual a zero. Então vamos lá, pessoal, vamos calcular o ΔH dessa reação. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente precisa calcular o ΔH dessa reação, ok? E o que a questão deu? A questão deu o ΔH de formação das substâncias aí, do CO2, da água, né, e da glicose. Então o que a gente faz? Monta a expressão para o cálculo. Como que seria isso? Olha, o ΔH da reação, vou colocar ΔHR, vai ser o quê? A somatória, né, do ΔH dos produtos menos o ΔH dos reagentes, conforme a gente viu aí. Então o que a gente faz? Joga aqui na expressão então. O ΔH da reação vai ser o quê? ΔH dos produtos. Então seria o ΔH da glicose, que é o C6H12O6, mais 6 vezes, né, porque tem 6 vezes o ΔH de formação do O2, ok? Então tá aqui, olha, quando eu jogo na fórmula eu tenho que levar em consideração os coeficientes estequiométricos. Da glicose é 1, do O2 6. Menos agora os reagentes. Então o que eu tenho nos reagentes? 6CO2, então é 6 vezes o ΔH de formação do CO2, certo? Então seria isso aí. Mais 6 vezes o ΔH de formação da água. Então o que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem os produtos e aqui a gente tem os reagentes. Então, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, ok? Então, continuando aqui, o ΔH da reação vai ser o quê? Olha, ΔH de formação da glicose é menos 991. ΔH de formação do O2, pessoal, substância simples no estado padrão é zero ΔH de formação. Então não precisa colocar. Menos, então vamos lá, 6 vezes o ΔH de formação do CO2. Então 6 vezes menos 393. Mais 6 vezes o ΔH de formação da água. Então 6 vezes menos 241. Ok? Então a gente tem que fazer essa conta. Está aqui o ΔH de formação da glicose. Do O2 é zero, porque é substância simples, né? Substância simples no estado padrão. Menos 6 vezes o ΔH de formação do CO2, está aqui. Mais 6 vezes o ΔH de formação da água. Olha, pessoal, resolvendo essa conta, a gente chega aqui. O ΔH dessa reação vai ser de 2.813 kJ por mol. Certo? Então, muito fácil, muito tranquilo da gente fazer isso aí. Beleza? Exemplo 2. Observe o diagrama que representa as mudanças de estado para a água. Com base nele, responda as questões. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Nessa questão, nós temos um diagrama, né, de energia, onde a gente precisa avaliar aqui. Então, por exemplo, aqui, olha, da água sólida para a água líquida, a gente tem essa diferença de energia, que é de quanto? Aí eu tenho que calcular aqui, ó, a diferença entre esses dois. Da água líquida para a água vapor, para o vapor de água, a diferença de energia é essa aqui. Então, eu preciso dessa energia para fazer com que a água líquida se transforme em água a vapor. Se eu quiser fazer com que a água sólida vá se transformar em vapor, eu tenho que dar essa energia mais essa, né? Esse total aqui, esse ΔH 5. E se eu for condensar a água, aí é o contrário. Se eu for solidificar, aí é o contrário. Eu tenho que liberar energia. Então vamos lá aqui, ó. O que ele fala? Observar o diagrama, né? Com base nele, para responder aqui, ó. Calcule o valor do ΔH para a mudança de estado. Água sólida para água líquida. Então, da água sólida para água líquida, esse ΔH1. Então, o que eu faço? Pego a entalpia final e subtraio da inicial. Então, seria menos 286 menos
menos 293,3. Então, a entalpia aqui, né, a variação de entalpia seria, então, para esse processo aqui, olha, esse ΔH, que é o ΔH1, vai ser de 7,3. 7,3 o quê? Quilojoule por mol de água. Então, eu só verificar aqui essa diferença de energia. Então, pega a entalpia final menos a entalpia inicial. Beleza? No segundo tópico aqui, ó, qual que seria, né, o valor de ΔH para mudança de estado? Água líquida para água vapor. Então, seria aqui, ó, água líquida para água vapor. Então, seria o ΔH2. Quanto que é esse valor de ΔH2? Aí, o que você faz? Pega a entalpia final menos a inicial. Então, seria menos 242 menos 286. Então, vai dar quanto? 44. Então, esse aqui, ó, o valor de ΔH2 vai dar 44. Ok? Não vou colocar unidade não, porque está espremidinho, mas é quilojoule por mol. Beleza? Agora, ele quer saber o seguinte. Se eu for calcular o valor do ΔH para mudança de estado, água sólida para água vapor, ou seja, passar da água sólida, que é esse patamar aqui, diretamente para o vapor. Então, seria essa diferença de energia toda aqui. Eu tenho que dar essa energia para o sistema, né? Processo endotérmico, que é esse ΔH5. Então, basta eu fazer o quê? Somar o ΔH1, que eu já calculei aqui, com o ΔH2, que aí vai me dar esse valor total, ΔH5. Então, 44 com mais 7,3, então vai dar quanto? Então, o ΔH5 ali vai dar 51,3 kJ por mol, né, de água. Beleza? Agora ele fala o seguinte, considere as mudanças de estado. Água sólida para água líquida, depois água líquida para água vapor, né? É o ΔH1 e o ΔH1 e o ΔH2. Calcule o valor do ΔH para a mudança. Água, vapor se transformando em água sólida. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente calculou, determinou aqui o ΔH5, que seria a quantidade de energia que o sistema tem que absorver, que a água tem que absorver para passar do estado sólido para vapor. Agora, se for o contrário, de vapor por sólido, então é o processo inverso. Agora, aqui é o final, aqui é o início. Então, seria essa quantidade, né, menos aquela, menos essa aqui. Ou seja, é só inverter o sinal, né? Se o ΔH5, né, se para vaporizar, ele tem que absorver 51,3 kJ por mol, para solidificar, então seria o contrário. Então, o ΔH dessa reação vai ser menos 51,3 kJ por mol. Então, essa quantidade de energia deveria ser liberada. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado mais um pouco. Bora treinar e resolver exercícios e questões sobre termoquímica. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário, sua dúvida, se inscreva no canal e até a próxima.